Diga o que tu assistes, que eu direi quem tu és. Eu sou a Jéssica Puga e você está no Espelho de Circe. Atravesse o espelho. Você já parou para pensar que todas as coisas que você assiste, todo o conteúdo de mídia com o qual você interage, acaba entrando de alguma forma em você? Imagina se o ser humano fosse um computador. E esse computador, ele vai aprendendo conforme ele vai recebendo dados e informações que você vai dando para ele, igual qualquer computador comum. Se, dentre todos os dados e informações que esse computador pudesse receber, ele ficasse recebendo muita quantidade do mesmo tipo de conteúdo, será que a capacidade desse computador entender e interpretar as coisas não ficaria limitada ao tipo de conteúdo que ele está recebendo? O Flusser fala uma coisa que eu acho muito legal, que o ser humano ele é um animal que criou um truque para conseguir armazenar informação. E que essa é uma das razões pelas quais a gente chegou até aqui. A informação é uma coisa muito importante para o ser humano. A capacidade de a gente conseguir juntar informações e trocar informações, porque nós somos um ser coletivo que é muito maior do que nós aqui individualmente, vem dessa nossa capacidade simbólica que a gente foi adquirindo quando a gente foi lá e pintou a primeira imagenzinha na caverna, quando a gente criou o texto, quando a gente criou a fala, a linguagem, o jeito da gente se comunicar e tudo que está nesse lugar da cultura humana. E a mídia está nesse lugar. Hoje, às vezes, a gente fala em mídia, parece uma coisa assim tecnológica e até sintética, mas a mídia ela é uma parte integrada de quem a gente é, como comunidade, faz parte de um truque que a gente criou lá atrás e que até pode nos definir como espécie, se a gente for parar para pensar. Por que a mídia tem tanto poder sobre a gente? Eu acho que é porque nós somos seres simbólicos e nós nos servimos dos símbolos para a gente poder aprender, para a gente poder crescer. As imagens, os sons, a arte. Eu acho que existe uma magia que a gente não percebe, que é essa magia do cotidiano, onde certos temas vão sendo repetidos tantas e tantas e tantas vezes, da mesma forma, que acaba viciando o nosso jeito de ver. A vida é simbólica, ela tá sempre tentando conversar com a gente de alguma forma. E hoje em dia a gente tem uma abundância de símbolos. Quando a gente assiste um filme, uma série, alguma coisa desse tipo, você não tem às vezes a sensação de que você tá de fato vivendo aquilo? A gente tem uma capacidade tão doida da gente se projetar nas coisas que a gente assiste, que a gente vê, que a gente também aprende com isso. A gente também deixa isso entrar na gente de uma forma que de algum jeito muda quem a gente é, sem a gente nem perceber. Às vezes é tão difícil a gente acessar os nossos sentimentos que eu acho que a gente precisa de uma ajudazinha externa, sabe? E, cara, assistir um filme, ver uma série, alguma coisa que acabe espelhando aquele sentimento pra você, pode gerar uma identificação emocional tão forte, né? De alguma forma, todo mundo sabe que a gente vê coisas no mundo que vão acabar inspirando e refletindo na gente e a gente usando essas coisas como modelos. A mídia, ela também tenta falar pra gente como a gente deve se comportar. As mulheres principalmente, né? Isso, claro, sempre. Essa coisa da cultura da beleza, por exemplo, é um exemplo bem clássico de como a mídia faz isso, né? A gente teve por muito tempo um padrão muito claro do que era ser bonita, que estava associado aos modelos de passarela e todo esse estilo bem magra, alta e tudo mais. Ela vai vendendo pra gente em novela, em filme, em série. O que é uma mulher, que cuida do marido, é uma mulher que se importa com a família, é uma mulher doce, é uma mulher... Existem esses padrões que vão sendo repetidos. E eu tô falando de venda, sim, de produto, venda publicitária, mas também eu tô falando de venda de coisas muito mais profundas, de ideias, de jeitos de pensar que estão sendo difundidos por aí. A gente sabe que os temas que estão em vogue na mídia, que estão aparecendo nos filmes, nas séries, eles têm a intenção clara de chamar a sua atenção para você assistir o que ele está te propondo. Porque é assim que se faz o dinheiro, e a gente vive num mundo que o dinheiro é o que está gerando tudo isso. Os produtores de conteúdo mais modernos, de serviços de streaming, eles têm, inclusive, inteligências artificiais que servem simplesmente para tentar prever qual é o tema que vai fazer mais sucesso com o público, o que as pessoas querem assistir. Mas aí a gente entra numa questão meio estranha, que é aquela coisa meio ovo e galinha, né? Será que as pessoas querem assistir esses filmes de romance melosos porque faz tanto tempo que elas estão assistindo, que é o que elas são acostumadas a assistir? Será que elas foram ensinadas pela essa própria mídia?
O que as pessoas gostam, será, de fato? Às vezes eu tenho a impressão que a gente vive numa bolha tão grande de conteúdo que é colocado na gente desde que a gente nasce, de uma certa forma, que fica até difícil a gente pensar um pouco fora dessa bolha. Eu acho que o nosso consumo de imagens, de mídias, ele parte de um lugar de procurar espelhos e heróis e modelos pra gente crescer, pra gente se inspirar, mas acaba chegando num lugar de massificação, de envelopar ideias prontas, que inclusive são super coerentes com o interesse financeiro, né, de quem tá dominando tudo isso, e fazer a gente viver essas ideias, fazer a gente caber em caixas que a gente não cabe. Eu acho muito engraçado como o potencial da mídia hoje, que está na mão de todo mundo, de fazer um vídeo, de gravar, de colocar ali, pode ser um potencial gigantesco de diversidade e, ao mesmo tempo, quando ele dá essa volta, ele é massificado, também tem um potencial gigantesco de alienação. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E é difícil tomar cuidado, porque a gente é bombardeado com isso o tempo inteiro. E eu acho que a arma mais poderosa para lutar contra isso, talvez a única arma para lutar contra isso, seja estar sempre alimentando o nosso pensamento crítico, né? A nossa visão de olhar para aquilo e escolher muito bem. Para mim, nenhum conteúdo é nocivo por si ou ruim demais para ser consumido. Por isso que a gente vai pedindo mais da mídia. Eu acho que hoje em dia a gente está fazendo isso eu acho que é uma coisa legal, a gente está pedindo mais da mídia. A gente está falando para ela, cara, a gente quer ver outros corpos na mídia, a gente quer ver outras cores na mídia, a gente quer ver esses personagens em outros lugares, em lugares que não sejam viciados, que não estejam tão fixos em questões sociais que estão tentando ser perpetuadas por interesse de Deus sabe quem. Não dá para não pensar que pode existir uma agenda em todo esse contexto do que é aceito e do que é principalmente repetido nos conceitos midiáticos, né? O que essas mídias estão tentando perpetuar? O que esses filmes, esses detalhes estão tentando fazer a gente ficar dentro dessa caixa? E por quê? A gente sabe que é muito perigoso para um mundo que claramente tem dono, cada um querer ser dono de si. E quando a gente usa o poder que a mídia tem de entrar dentro da nossa cabeça, essa magia que a mídia executa, de coisas que a gente assiste, que a gente espelha ali, que fazem a gente se transformar por dentro, quando a gente usa esse poder para criar coisas que vão de fato empoderar o ser humano, eu fico pensando que é uma porta que se abre e não fecha mais, sabe? É um caminho sem volta, porque realmente pode gerar transformações muito profundas e coletivas na forma como a gente vê o mundo e a gente conseguir se conversar mais e conseguir se alinhar mais e caminhar para um lugar que seja confortável para todo mundo que está indo, que seja justo para todo mundo que está andando junto para chegar lá. Eu acho que um caminho que a gente pode seguir também é criar conteúdos que sejam relevantes, que sejam legais, que estejam falando sobre coisas que são importantes, coisas que estão alinhadas com a transformação do mundo para um lugar mais justo, um lugar de mais bondade, um lugar de mais respeito. E esse jeito de fazer conteúdo, eu acho que não é uma coisa só para as grandes produtoras de conteúdo ou para gente que trabalha com isso como eu, mas também para você que tem lá a sua rede social, que você também compartilha coisas, que você coloca coisas no mundo. Eu acho que é legal também a gente refletir sobre o peso individual que a gente tem, porque a gente está criando toda essa história, toda essa narrativa que a gente está vivendo, a gente está criando isso juntos.